Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra a Sandra Lima. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva sempre em muita paz. Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, que nos diz: a felicidade não é deste mundo. E fala assim para nós: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião destas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria.
seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Quem nos dita esta página é François Nicolas Madeleine. E esse Espírito nos afirma o que já foi escrito e dito há tantos séculos atrás, que está no livro de Eclesiastes, que faz parte do Antigo Testamento, e nos diz isso, uma grande verdade. E ele ainda continua nos dizendo que nem o poder, nem a fortuna, nem a juventude, essas três, tão desejadas aqui na Terra, essas três condições materiais, nem elas juntas possibilitam a felicidade. E nós vamos entender muito bem, porque o Espiritismo nos esclarece que aqui estamos na condição de espíritos ainda em evolução. E não é possível uma felicidade absoluta num mundo que ainda é relativo às condições de provas e expiações por que passamos. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 920, em que fala, a primeira pergunta, que fala sobre a felicidade e a infelicidade relativas, ele pergunta aos espíritos: é possível a felicidade completa aqui nesse plano físico? E aí os espíritos nos respondem: não. Não, justamente por estarmos nesta condição de provas e expiações. Mas eles também continuam dizendo: mas é possível amenizar esses males, ter uma felicidade relativa às nossas condições. Mas como se dá isso? E aí nós vamos buscar compreender. Porque também em O Livro dos Espíritos, na pergunta 614, Allan Kardec busca entender a lei natural e pergunta aos espíritos: como entender a lei natural? E os espíritos nos respondem: a lei natural é a lei de Deus. E ela é a verdadeira para nos trazer a felicidade. E o homem só se torna infeliz quando se afasta desta lei. Mas aí também, na pergunta 621, Allan Kardec, que não deixou de perguntar nada para os nossos esclarecimentos, ele pergunta: mas aonde está escrita esta lei, Esta lei divina, esta lei natural? E os espíritos nos respondem: está escrita na consciência. E aí, nós que já sabemos que esse despertar da consciência é gradual, é gradativo, que pouco a pouco vamos conhecendo essas leis, compreendendo-as de forma cada vez melhor, mais clara. Vamos tendo também a condição de, neste caminhar em busca destas leis perfeitas e justas, em vivê-las, vamos conquistando a felicidade. E ela se dá de forma também gradual e contínua. É um caminhar, uma conquista da felicidade. Ela não vai se tornar plena, completa, enquanto não formos também plenos, completos, perfeitos. E por isso,
Os espíritos ainda nos respondem quando Allan Kardec pergunta: sim, a felicidade ainda no momento é relativa a cada um tem um entendimento justamente por esse despertar. E aí ele pergunta: mas não existe uma maneira comum de encontrarmos essa felicidade? E os espíritos nos respondem: aqui, no plano material, a felicidade se encontra na posse do necessário. E no plano moral, ela se encontra na consciência tranquila e na fé, na confiança no futuro. E isso é muito bom sabermos, porque é possível. É possível para nós percebermos que a posse do necessário, ela vai nos auxiliar e muito, né? Com certeza, nesse plano físico. E nós podemos fazer essa conquista também, buscando ter o necessário e não nos escravizarmos com buscas desnecessárias na nossa vida. E viver bem, relativamente bem. Quanto à consciência tranquila, na maneira em que vamos descobrindo e conquistando esse despertar da consciência, tudo aquilo que devemos fazer, a nossa consciência nos mostra. E se nós não nos omitirmos e não querermos deixar de lado o que a consciência nos diz, poderemos sim viver mais em paz, com mais tranquilidade. E a certeza de um futuro melhor, de acordo com o que plantamos hoje, também nos dá essa possibilidade de felicidade, de paz interior. Manuel Filomeno de Miranda, espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Tormentos das Obsessões, né? Os tormentos da obsessão, ele nos mostra, nos relata, que os espíritos, muitas vezes, por essa visão equivocada da felicidade aqui, passam por tormentos e aflições na vida futura. Então, ele relembra uma antiga lenda oriental que diz para nós que uma mulher passava em frente a uma caverna e, olhando, né, para essa caverna, ela ouve uma voz que diz a ela: entre porque aqui tem um tesouro inestimável e você poderá pegar tudo que desejar. E aí, ela muito feliz, né? Pensando, encontrei a felicidade, a solução para todos os meus problemas. Ela adentra aquela caverna. Mas a voz também adverte: olha, pega tudo que você necessitar, porque quando você sair, essa porta se fechará para nunca mais se abrir. E ela então entra com uma sede de conquista, né? De tudo aquilo que ela desejava e começa a pegar tudo que ela deseja. Mas ela estava com seu filhinho no colo. E aí ela vê a impossibilidade de continuar buscando, pegando cada vez mais, deixa seu filhinho no chão e continua a pegar tudo que ela precisa, que ela acha necessário, joias raras. E aí, quando ela já está repleta, que não tem mais condições de pegar nada, ela sai rapidamente da caverna, respira aliviada, que pegou tudo aquilo que ela desejava. Mas naquele momento, ela se lembra que deixou lá dentro o seu filhinho. Ela estava com a felicidade em suas mãos, mas equivocada, com uma felicidade não duradoura, passageira. Ela pega e perde aquele seu filhinho.
mas ela também não compreendia como nós temos essa certeza. E por outro lado, nós vemos em um livro, Céu e Inferno, a Condessa Paula, o relato dela, da felicidade que ela se encontra quando partiu para o plano espiritual. Porque teve aqui na Terra a oportunidade de ter a fortuna e dividiu, e pôde fazer a caridade essencial, que foi indulgente, que tudo que ela fez, ela procurou fazer com muito amor, com muita dedicação. E aí sim, ela nos conta que quando estava no plano espiritual, experimentou uma felicidade de estar junto de espíritos que já também tinham conquistado essa felicidade real, de saber que aqui nós temos que plantar todo o bem possível. E quando passamos daqui para o plano espiritual, ou melhor, já iniciamos aqui a felicidade e alegria de podermos ser úteis, de podermos dividir e multiplicar a felicidade que temos. Porque realmente precisamos confiar que o amparo, ele não nos falta em momento algum. Nos orienta, nos mostra. A nossa consciência nos fala que precisamos de tão pouco. Precisamos mais dar as mãos e estar dividindo todo o amor, toda a felicidade que temos, para que possamos ser cada vez mais, encontrar cada vez mais a felicidade. Então, que nós possamos seguir esses exemplos, né? Que nos fortalece, nos ilumina para uma vida melhor e estar cada vez mais em paz. É isso que desejamos a todos, que a felicidade, a paz, as bênçãos de Deus e de Jesus recaia sobre todos os lares e que nós possamos despertar para um novo amanhã, cada vez mais. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado
de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor,
pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 12 de janeiro de 1995. Uma página para o teu dia. Oh, que bom, Senhor! Novamente abro os meus olhos para a tua luz que me envolve, é o meu dia. Com tua luz, Senhor, sou capaz de hoje agradecer-te o dom da vida e assim exaltar-te na bênção do meu dever, o qual desempenharei com amor e dedicação. MP.